Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda. Aqui era feito o tráfico de escravos mesmo, assim. Aqui que aportavam eles e vendiam e enterravam os que morriam. Já quando entrava na Baía de Guanabara, que era proibido jogar corpos ao mar, tem cemitério aqui. Tem o cais onde eram trazidos os escravos. Agora, até nas escavações do porto acharam o lugar. O local onde era o mercado, é tudo aqui. A região aqui sempre foi palco de processo de resistência política e cultural também, né? Organizadas ou não. São quase 400 anos assim, de processo de opressão, de barbárie, de derramamento de sangue aqui. Também são quase 400 anos de processo de resistência, assim, né? Entre revoltas organizadas, assim, propriamente ditas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, até, assim, fenômenos que não necessariamente respondiam a uma organização política, assim, direcionada, assim, como o surgimento da capoeira, assim, né, que teve muita participação nessa região aqui, que era uma ferramenta de resistência forte nesse momento, né. E também tem a própria resistência cultural, assim, de raiz africana, que tem muita influência nessa região também, né. Essa região é supostamente um dos berços do samba também. A favela, assim, por ter sido majoritariamente ocupada por essas pessoas, ela tem uma ligação ancestral com tudo isso, né? Ela tem uma ligação de ser uma representação mesmo de resistência, né? Dentro de todo esse processo que existiu nessa área durante esses 400 anos, né? E também, claro, tem a Providência, primeira favela oficialmente do Brasil. O nome favela sai daqui. O que hoje em dia é um nome já universal para se denominar esse tipo de comunidade. Veio daqui da galera que serviu ao Estado como soldados, né, em campanhas que o Estado fez na Guerra de Canudos. E foram trazidos serviram com a proposta de ganharem uma moradia na capital e foram largados aqui no porto. E ocuparam o Morro da Providência, esperando uma providência. Pra ferir quem ri enquanto aqui nós tá chorando. Gangue está onde tá, aqui é que ele não tá. Um minuto por aqui, gringo não ia suportar. Pelos canela preta ele seria sequestrado. Pés e mãos amarrado e torturado até a morte. Pois cê tá no Brasil, Rio, Zona Norte, não dependa. Na década no início do século XX tinha a pretensão de fazer uma nova Paris aqui no Rio de Janeiro. Então botaram abaixo a cidade antiga toda. Eles querem novamente tomar esse projeto de transformar o Rio de Janeiro num mega polo turístico, numa cidade bonita, numa cidade adequada a esse tipo de gente, assim, que visita Paris. Pra tentar ficar de pé, vai dar um teco no pó. Agora dessa reforma do Bota Abaixo, do Pereira Passos, do início do século XX, o único pedaço que sobrou praticamente no centro do Rio foi esse aqui. Mas agora, praticamente toda a extensão aqui do porto já está ou com obras começadas ou envolvida em obras que estão para começar no início desse ano. Algumas enormes, como por exemplo a retirada do viaduto da Perimetral, que faz uma ligação da Ponte Rio-Niterói até o aeroporto Santos Dumont. E eles querem retirar isso tudo porque enfeia a cidade. No momento a gente está com uma ameaça de desalojo iminente, né, aqui da Flor do Asfalto, graças ao projeto Porto Maravilha. O que acontece? A região portuária inteira está sendo transformada num polo turístico, comercial e de suporte estrutural para as Olimpíadas, que vão ocorrer no Rio. Isso requer que eles mexam numa área em que eles não faziam praticamente nada desde a década de 50. Eles não... Aqui era uma área basicamente composta, toda a extensão da Rodrigues Alves, da Praça Mauá até a rodoviária, ela é praticamente só de galpões que eram de empresas que antigamente trabalhavam em função do porto, mas o porto mesmo do Rio é um porto bem decadente, não tem uma demanda comercial tão grande. Teve outras ampliações depois, quando construíram a Ponte Rio-Niterói, transferiram boa parte
das coisas que tinham nessa área aqui, dessas empresas transferiram para outros lugares, ficou muito espaço abandonado aqui nessa área. E o que estava aqui foi praticamente todo tomado por ocupações, em vários caráteres de ocupação, assim, tanto de movimento, de ocupação sem teto, organizado e tal, a apenas um lugar assim qualquer que tem espaço mesmo para se construir meia dúzia de barracos, uma dúzia, 60 barracos que as pessoas ocuparam para viver. Com seus miolos estourem, estourem, estourem. Com seus miolos estourem, 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 estourem. Com seus miolos estourem. Tem guerreiro que veio da rua, guerreiro que é camelô. A proposta do espaço é ser um espaço horizontal, autogestionado e com o máximo possível de autonomia. A gente recicla a nossa comida, cozinha no fogão a lenha como modo assim, de estar rompendo com os modos de cozinhar convencionais. E a gente também busca ter isso é até meio complicado de falar assim, porque não é coletivo, mas busca ter uma ruptura com determinadas coisas que se consome socialmente. Tanto que a gente procura reciclar mais verduras e legumes pela crítica que coletivamente a gente desenvolve acerca do mercado de consumo em geral. A gente se utiliza bastante de bicicletas também como modo de estar deixando assim as nossas vidas mais autônomas. Todo o espaço tem um fim autogestivo, né? Assim, que cada um do seu modo se envolve e aí transforma em uma atividade coletiva, assim. Para mim, por exemplo, que eu tenho certas coisas que eu aprendi aqui na Flor do Asfalto, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, assim, que só dentro de ocupações, porque tem buscado isso, né, essa questão da autogestão, de faça você mesmo. Negação dos lugares de poder, negação das formas corretas e saudáveis de ser, conforme a humanidade impõe, o capital impõe, né? Isso se dá no dia a dia, né? No corpo das pessoas, na forma como elas ocupam a cidade, como elas repensam seus valores do dia a dia, suas relações, né? A questão do gênero, por exemplo, que uma galera é muito forte no meio disso, essa ruptura com as determinações de ser homem ou mulher, por exemplo. Acho que a gente tem vivenciado, né, um propósito mais de experimentar coisas também, assim, não temos uma ideia de politicamente correto, assim, não acredito nisso, né, de ser que as coisas têm que acontecer do meu ponto de vista, sendo que estamos vivendo em um coletivo. Não é nosso objetivo ser salvar a humanidade com isso, né, assim, mas pelo menos fazer com que nossas vidas não sejam tão mortas e hipócritas. O que a gente tem um desejo, assim, que a gente está tentando se articular de diversos modos, assim, é que esse tipo de movimentação que a gente tem aqui na Flor do Asfalto não morra na cidade, assim. A gente não quer que esse tipo de movida anarcopunk, anarquista, punk, libertária, morra aqui, assim. Tipo, a galera não trabalha aqui, né, formalmente. A galera, tipo, tem uma parada de alternativa ao dinheiro, né? Sem dúvida. E isso é muito profundo, assim. Isso diz respeito à vida das pessoas, né? Porque viver aqui na ocupação não combina com estar trabalhando tantas horas por dia num lugar em que sua produção está direcionada para algo que não diz respeito ao que você acredita que é a sua vida, sabe? Como eu tinha falado antes, né? Igual a biblioteca é algo que funciona, então alguns indivíduos da casa se mobilizam para que tem mais interesse com a biblioteca, se envolvem e desenvolvem coisas, e as outras pessoas da casa acabam se envolvendo assim durante o desenvolvimento das atividades, assim. E igual tem a serigrafia, estudo de música.
E essas coisas assim, tipo, são membros da estrutura física do espaço, assim. Guerreiro urbano, 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 urbano. O espaço era mais aberto para fazer umas lutas, que a gente igual pratica, né? Você olha aí, tem um saco, hacían capoeiras, umas reuniões, assembleias. E também atividades, né, assim como jornadas, tocadas, eventos, gigs. A gente está aqui no espaço que a gente chama espaço de circo, né? Que é o espaço que a gente utiliza para estar trabalhando nosso físico, o nosso corpo. E esse espaço também a gente desenvolve atividades contraculturais aqui, com banda, com freak show, com poesia, que rola às quartas-feiras também aqui. Tava rolando Veladas Íntimas, que era um sarau de poesia libertário. Esse espaço aqui, ele já vem sendo construído desde que a ocupação ela existe, né? Porque a Flor do Asfalto é um coletivo muito aberto, muito nômade, assim. Então passa muitas pessoas que trabalham com arte e cultura urbana, assim, especificamente cultura marginal, cultura de rua mesmo. Na época morava na casa, tinha envolvimento com a agroecologia também, a galera entendia bastante de planta, plantou bastante coisa. Quando eu cheguei, a gente começou com outras pessoas também plantar algumas coisas mais planta medicinal, assim, né, que a gente estava afim de trabalhar essas plantas, de ver elas crescerem, de conhecer. Então a gente com outras pessoas fizemos um pouquinho, uma hortinha de planta medicinal. Também tinha várias outras coisas na frente, teve sei lá, hortaliça, muitas coisas. E aqui o taller de serigrafia funciona autogestionadamente, com a galera que está afim de fazer umas partes, fazer uma publicidade, uns cartazes. A gente junta com essa galera que está afim e damos essa força, assim, esse ativismo de produzir esse material. Queremos algo menos morto do que a vida que temos levado até agora. Na confederação dos Tamoios é união, são diversas etnias contra a colonização. Agora a gente está aqui na ocupação Flor do Asfalto, que ela se concentra no Brasil, Rio de Janeiro, na zona portuária, que é uma das zonas onde está acontecendo uma das reabilitações meganomaníacas, assim, do que é a construção para a Copa, assim. E aí, só para falar um pouco, que esse espaço está por acabar em relação às construções do projeto da Copa. Desde que a Flor do Asfalto existe, ela enfrenta processo judicial. Ela recebeu o primeiro processo aqui para despejar a gente com meses de existência. Então, por isso, foi necessário ter esse acompanhamento jurídico. Em outras ocupações, acaba que tem lugares que são esquecidos mesmo, que os proprietários não vêm. Então, realmente, a necessidade de ficar acompanhando na justiça é bem pequena, assim. Até mesmo porque quando você já entra com alguma coisa, assim, se você já entrasse representando algum lugar que é esquecido, você tá atiçando os donos. Tá pedindo para ser processado em volta. No caso aqui, não. O lugar era antigamente habitado por uma companhia de arquitetura que só utilizava o terreno, mas não tinha propriedade. Ganhou num acordo muito escuso que eles tiveram com a rede ferroviária, que eram os antigos donos desse local. E processaram a gente naquela época, a gente se representou na justiça durante esse tempo todo contra eles e tal. Aí eles perderam também, eles não tinham a posse do terreno, perderam para a União o terreno passou para a União, para o governo brasileiro. O governo brasileiro tentou desalojar a gente ano passado, não conseguiram, porque na verdade, nem porque não conseguissem, porque o mandato de despejo não era para nós, era para a companhia de arquitetura, que eles achavam que ainda estava aqui. E também porque ainda não era tão iminente a necessidade, porque as obras do porto não tinham chegado até esse nível que estão agora. Então, no processo de desalojo da Flor, primeiro que desde sempre a Flor teve sob ameaça de desalojo. Assim. Em 17 de outubro, a Flor, se existe até lá, não sabemos, vai completar 5 anos. Assim. E
desde o começo da ocupação, ela teve nessa tendência. Acho que todo ano tinha um chamado, né, de solidariedade por conta de desalojo da flora, assim, né? Sempre essa instabilidade, só que agora a gente sabe, né? Agora com todas as obras que estão acontecendo, é fato, a gente já sabe, aqui vai ser o canteiro de obras, né? A flor do asfalto, ela é como qualquer flor. Acho que provavelmente um dia ela vai secar, mas vão ficar as sementes, né? E com certeza elas vão voar com o vento e vão germinar por muitos lados. Que só vão escravizando anarquistas europeus que chegam fortalecendo nessa luta contra o Estado. As fronteiras vão rompendo, são revoltas populares que estouram pelos ares. Um grito de autonomia, movimento libertário. Oh, alô, povão, busca a organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. Oh, alô, povão, busca a organização nessa luta contra o Estado, contra a pátria e o patrão. 500 anos ainda é pouco pra pagar a nossa história, e as revoltas desse povo nós levamos na memória.